Então, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora e o local em que estejam a participar nesta celebração. Eu a todos vos saúdo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que ressuscitou para nós, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no corpo de Cristo. Estamos a celebrar o terceiro domingo da Páscoa. Vamos, por isso, e também é o início da semana que é dedicada às vocações, vamos ter presente tudo isso, vamos ter presente também as nossas intenções particulares, este contexto onde todo o mundo se encontra, de pandemia. Vamos lembrar tudo isto ao Senhor, e para que a nossa celebração possa ser celebrada dignamente, convido-vos a todos a que nos recolhamos por alguns instantes e que possamos, de facto, dar conta daquilo que nós temos tão bem. Pensemos nos nossos pecados. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus no céu. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude de alma,
De modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarda o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este
São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acessão de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que por lá se passou estes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência, lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam,
Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, antes de mais nada, e para todos, e agora não levem a mal que eu comece pelas 4 irmãs que estão aqui e pelo organista, e também dê continuidade para todos vós que estáis aí, e eu quando falo em aí, porque sei que vós também estáis aqui, é uma maneira de falar para a vossa localização geográfica neste momento, porque não tenho dúvidas, e se tivesse, vocês vão tirando algumas delas. Aqui, esta localização, o que interessa é que seja espiritual. E independentemente do local onde vos encontrais, seja aqui, fisicamente, seja aqui, perto, nesta paróquia de Tarbaçu, onde me encontro a celebrar a Eucaristia neste momento, seja na paróquia de Os da Ribeira, uma das paróquias que também me é confiada, assim como também na outra terceira, em Espinhel. Uma saudação especial para todas elas e para todos aqueles que destas paróquias estão na nossa companhia, para não falar já nas paróquias do Arciprestado de Águeda, a que estas minhas paróquias pertencem, mas também as paróquias da Diocese de Aveiro, a que eu pertenço em termos jurídicos e em termos também eclesiais, seja para as outras paróquias, para os outros arciprestados do nosso país, seja de facto para todo o mundo. E quando digo todo o mundo, quase que já nem precisas que eu diga isto, mas mesmo assim deixai que eu repita uma saudação para o Brasil, para Rio de Janeiro, que mais uma vez, assim como também para São Paulo, estão presentes, é aliás já uma constante, também para a França, também para a Suíça. Ouçam, eu já nem digo os outros porque não sei se estão e portanto não vou inventar, mas não interessa, mesmo que não tenha dito o nome, vocês podem até também escrever, que é para eu ficar a saber. Sejam bem-vindos. E esta saudação é, antes de mais nada, para todos vós e sobretudo para aqueles que são vítimas, quem sabe, desta pandemia e que se encontram confinados tal como nós, outros que se encontram mesmo em quarentena, não sei qual é o termo técnico, outros que se encontram mesmo doentes, os familiares, aqueles que já estavam sozinhos e agora ainda estão mais sozinhos, aqueles que se sentem tristes com esta pandemia e também, consequentemente, com esta forma de lidar com ela, em que acabamos por, mesmo que a gente diga, mesmo que às vezes nós o ouçamos dizer,
isto vai ficar bem e tudo mais. A gente sabe que é complicado. Nós sabemos que é complicado. E se isto se resolvesse com palavras simpáticas, já estava terminado há muito tempo. O problema é que nós sabemos que esta pandemia, de facto, vem, de facto, colocar-nos no nosso sítio. Vem, de facto, se calhar, colocar-nos no nosso lugar. Nós que pensávamos, já repararam, nós que pensávamos que tínhamos todas as coisas controladas, nós que pensávamos, nós que pensávamos que, de facto, estas coisas estavam todas já sob o nosso domínio, sobre os nossos cálculos, e de um momento para o outro, começa lá no outro lado, para mim que estou cá deste lado, da China, e não interessa, podia ser na China como noutro sítio qualquer. O que é certo, e isto é que interessa, é que foi para a China, passou da China, passou por todo o lado e agora está em todo o mundo. E perante isto, porque não se resolve só com bonitas palavras, eu penso que a palavra de Deus, que nós hoje tivemos ocasião de escutar, também, de alguma maneira, nos pode dar, não digo esta palavra assim, não encontro outra melhor, mas a palavra de Deus nos pode dar talvez uma receita para lidar com o problema, não para o tentar resolver de todo, porque de facto não está só nas nossas mãos, mas sobretudo para que vejamos este problema numa outra perspectiva, numa outra dimensão. E qual é a dimensão? É que estas coisas, as coisas importantes da nossa vida, não caem do céu aos trambolhões. As coisas importantes da nossa vida e que acontecem na nossa vida e connosco, repito, não caem do céu aos trambolhões, com tudo o que esta expressão quer dizer. Isto implica esforço, isto implica caminhar, isto implica que nós façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance, no sentido de fazer tudo aquilo que podemos fazer, para que outros também possam fazer a sua parte, porque só assim é que chegamos a Emaús. É só nesta caminhada que somos nós convidados a fazer, tal como, reparem, tal como os discípulos de Emaús a fizeram. E não interessa saber onde é que fica Emaús. Dizem os especialistas que não se sabe muito bem onde é que fica, porque aquela que parece que ficava muito longe, a 30 km, e eles duvidam como é que uma pessoa a pé pudesse chegar lá e não sei mais quantos. Ouçam, não nos vamos meter nisto, porque de facto a intenção de São Lucas, e não se esqueçam que só São Lucas é que escreveu esta leitura, só São Lucas é que nos conta esta história. A intenção de São Lucas não é dizer que há uma terra chamada Emaús e que duas pessoas foram para lá e quando estavam a ir para lá veio Jesus. Não. Aquilo que São Lucas nos quer transmitir, aquilo que São Lucas nos quer dizer nesta catequese, é que foi a caminhar, foi caminhando que eles, discípulos de Emaús, é que foram capazes de o reconhecer. E foi precisamente quando ele lhes explicava as Escrituras, eles até dizem, não nos ardia cá dentro o coração quando ele falava destas coisas? E foi, sobretudo, na fração do pão. Sabem que esta palavra, esta expressão, fração do pão, era o nome que se dava antigamente à missa. Porque, no fundo, aquilo que está aqui em causa é a missa, é a Eucaristia. Se quiserem, é assim, estes dois discípulos de Emaús, que iam para Emaús, eles saíram da comunidade onde se encontravam. Saíram lá dessa comunidade e foram para Emaús. Meus amigos, não tenhamos dúvidas. Quando nós saímos da nossa comunidade, seja ela paroquial, religiosa ou quer que seja, quando nós começamos a inventar coisas, quando nós julgamos que nós é que sabemos, quando nós achamos que já é tempo de sair, porque o padre está sempre a dizer a mesma coisa, porque ao fim e ao cabo isto não se vai a lado nenhum com estas coisas, quando nós saímos da nossa comunidade, quando julgamos que somos nós é que sabemos construir a comunidade, quando isso acontece, perdemos a referência e acabamos por andar completamente às aranhas, como se diz aqui em Portugal. Não sei como é que se diz noutros países, eles até podem dizer.
Mas vós percebeis o que é que isso quer dizer? Andamos sem rumo. Estes discípulos, o Cleofas era um deles, iam reparar que não aparece o nome do outro. Sabem porquê? Porque é esse outro que somos nós. Cada um coloca o seu nome no outro, porque o outro representa aquilo que nós somos. Quantas vezes, mesmo indo nós à nossa comunidade participar na Eucaristia, quantas vezes, de facto, inventamos assim umas regras muito próprias só para nós? Isto eu concordo, isto já não concordo, isto não tem lógica nenhuma, o Papa não sei quê, não sei mais quantos, isto sim é que deve ser. Quer dizer, não nos entendemos. Mas é caminhar que se chega ao destino. E então, estes saíram da comunidade, ficaram, por assim dizer, órfãos, começaram a caminhar. E Jesus, sem que eles se apercebessem, eles sabem muitas coisas, mas não se apercebem do fundamental. Eles sabiam tudo de Jesus, sabiam onde é que ele tinha nascido e por aí fora, como nós. Mas acabamos muitas vezes por não saber o essencial, é que ele caminha connosco. Ele está connosco. Ele, sem querer certamente que esta coisa acontecesse da pandemia, mas serve-se destas coisas e de todas as outras para ir escrevendo direito, por linhas tortas. E é de facto a caminhar que se faz o caminho. E foi a caminhar que este Jesus lhes foi fazendo sentir que aquilo que eles sabiam não era letra morta, era a palavra do Senhor, era a palavra de salvação. E começou a explicar-lhes tudo aquilo que as Escrituras diziam a seu respeito. O que é isto? É aquilo que eu tento neste momento fazer. Ou seja, o que é que Jesus fez? Na altura da proclamação da palavra, porque foi isto que se trata, Jesus fez a homilia. Jesus fez a explicação das leituras. Foi a primeira parte da missa. Quando nós participamos na Eucaristia, todos nós sabemos, acontece esta parte. Acontece esta primeira parte em que nós somos, por assim dizer, confrontados com a palavra de Deus. E depois a caminhada continua, como daqui a pouco eu irei também continuar com todos aqueles que estão aqui, como vós aí, iremos continuar. E vai acontecer aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Quando chegaram ao destino, Jesus fez-se desentendido, fez conta que não estava para ali virado. Senhor, anda de noite e tal, e não sei o quê. Entrou e depois foi isto. Foi magia. Pegou no pão. Onde é que a gente já ouviu isto? Partiu. Mas isto foi na Quinta-feira Santa. Isto é na missa. É o que o sacerdote faz. E foi aí que os olhos se lhe abriram e foi aí que eles perceberam que aquele desconhecido não era um desconhecido. Era o próprio Jesus, que se dá a conhecer na fração do pão, na Eucaristia. E eles que tinham saído de Jerusalém, quando o descobrem, voltam para Jerusalém e é em Jerusalém, na comunidade, que eles dão conta daquilo que de facto acontece. É que Jesus aparece na explicação da palavra, Jesus aparece na fração do pão e Jesus aparece na comunidade cristã. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor esteja convosco, diz o Padre. E o que é que a gente diz? Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós sempre que nos encontramos em seu nome. E é de facto assim, foi de facto assim a caminhar que estes discípulos reconheceram Jesus ressuscitado. Meus amigos, é a caminhar e cada um fazendo a sua parte. Nesta pandemia que nós podemos resolver. Se de facto, resolver como? Resolver aquilo que a gente pode resolver. Eu não posso dizer, não posso pedir a Deus para acabar com a guerra no mundo se eu não acabo com as minhas guerras. Eu tenho que começar por aquilo que sou convidado a fazer. Sou convidado a ter cuidado com a higiene, sou convidado a ter este distanciamento social, sou convidado agora, no que diz respeito aqui a Portugal, a estar neste estado de emergência, confinado, e mesmo só para o essencial é que de facto poderei sair, e é assim, com máscaras,
é assim, de facto, que nós podemos fazer a nossa parte. Se nós o fizermos, se todos e cada um o fizer, as coisas resolvem-se. Não tínhamos dúvida. E depois, sobretudo, sentimos e sabemos que o nosso Deus não nos deixa abandonados. Este nosso Deus serve-se de nós e dos médicos e de toda esta gente boa que agora mostra que, independentemente de tudo mais, está ali para servir os outros. E serve-se destes Cristos ressuscitados, que neste momento são, indubitavelmente, os profissionais de saúde. Serve-se das dúvidas, serve-se da caminhada, serve-se das nossas quedas, dos discípulos da luz, para lhes mostrar que Ele vai caminhando assim, a seu lado. Ouçam, eu não quis falar exatamente aquilo que falei ontem, porque senão as irmãs diziam que já tinham ouvido esta conversa, porque eu ontem, de facto, falei um pouquinho acerca deste Evangelho também. Disse as mesmas coisas, é certo, mas de outro jeito, e às vezes quando uma pessoa quer mudar o jeito, às vezes as coisas já não saem como a gente tanto queria, mas pronto, pelo menos espero que tenham captado este recado, entre aspas, que eu vos deixo e que me deixo a mim próprio. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta caminhada que somos convidados a fazer, nesta semana onde vamos entrar precisamente na Semana das Vocações. O Senhor chama-me a ser padre, a ser religioso ou religiosa, chama-me a ser casado, chama-me de facto para as diversas coisas e chama-me também a não pensar só em mim, a pensar nos outros. E por isso eu tenho que ter cuidado nos gestos que faço. Bem, já perceberam, não vale a pena estar aqui a insistir. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude então e que nos ilumine o caminho e que nunca deixemos de valorizar aquilo que nesta altura estamos a valorizar, certamente, que é a Eucaristia. Quantos de vós gostariais de comungar e não podeis? Que esta fome que sentimos nos abra o apetite, para que quando as coisas estiverem minimamente regularizadas, possamos descobrir este Jesus, que nos fala na explicação da palavra e na fração do pão. Diz aqui a Margarida Figueira, não sei onde é que ela está, como dizia um colega seu, há pessoas que dizem, eu não vou à missa porque não gosto do padre. Mas ele disse, mas nós não vamos ver o padre, vamos ouvir a palavra de Deus. Pois, é evidente. Nós vamos, e é esse o apelo que eu faço aos 85 que estão neste momento connosco, nós vamos continuar com a nossa celebração e vamos professar precisamente agora a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito e vamos dizer, cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus: fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes das nossas paróquias e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. E aquela intenção que eu sempre faço nas Eucaristias que tenho celebrado à semana, por todos os doentes infectados e afetados, por todos os que tratam deles, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles que vão fazendo com que realmente a população tenha o essencial. Eu estou a falar também daqueles que trabalham em setores vitais, seja nos combustíveis, seja nas grandes superfícies, seja a polícia, seja de facto todos esses. Por esta intenção também, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro e prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Caminho
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, de toda a igreja que não está aqui fisicamente, mas que está espiritualmente, de todas as pessoas que se encontram espalhadas por todo o mundo e que professam a fé cristã, e também todos os outros. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo, sobretudo neste caso o Bispo de Aveiro, António Moiteiro, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo, todos os consagrados e consagradas, todos os religiosos e religiosas, todos aqueles que sentem que são chamados ao serviço do outro. Lembrai-vos também, Senhor, de todos aqueles que nos deixaram, daqueles que faleceram há muito, há pouco tempo, de todos os nossos, dos nossos amigos, dos nossos benfeitores e daqueles que se calhar podem não gostar tanto de nós. A todos eles que já partiram à nossa frente, acolhei-os a todos na luz da vossa amizade. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui estão. Tende misericórdia de todos aqueles que estão aqui, mesmo não estando fisicamente presentes. Aqueles que estão em países estrangeiros, mas que aqui somos todos irmãos. Aqueles que estão no nosso país e os pouquitos que estão aqui. Tende misericórdia de nós todos. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Eu era capaz de sugerir, eu sei que se calhar para si que é cristão, que não tem problemas, mas também admito que se calhar em casa pode estar um ou outro, mas não interessa. Você é cristã, você é um cristão. E portanto aquilo que lhe peço é precisamente nesta oração que o Senhor nos ensinou, que a façamos a cantar. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Shalom. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por amor de Cristo, nos amém. Eu sei que você aí, e falo do Brasil, e falo da Suíça, e falo da França, e falo nesses países onde você se encontra, e também falo em todas as pessoas que estão na nossa companhia, mesmo não estando aqui fisicamente, mas que, se estivessem, iriam certamente também comungar. Eu irei fazer esta oração, que você também já conhece. Peço também quem está aí que cole esta mensagem nos comentários, para que aquelas pessoas que estão aí possam, de facto, também comungar espiritualmente, nesta altura em que estes pouquinhos que estão aqui, e eu também, vamos comungar fisicamente. Você vai comungar espiritualmente. Reze comigo. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até a hora da minha morte. Amém. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Eu sei que a nossa celebração já vai um bocadinho adiantada, para além daquilo que costuma ser. De qualquer dos modos, acho que era importante, e penso que concordará comigo, que neste dia em que se inicia a semana de oração pelas vocações, que vai precisamente terminar no próximo domingo, que façamos esta oração que nos é proposta fazer e que nós agora aqui iremos recitar. Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor, caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à tua voz que acalma, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a tua coragem, ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza, a tua presença que dissipa todo o medo. Sobe para a barca da nossa vida, para seres o dono do leme, pois seguros navegamos, sempre que estás no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos nossos familiares defuntos, pelos seus familiares defuntos, por todos aqueles que estão no nosso coração e que não morreram, porque estão ainda presentes pela saudade e pela fé. A todos eles, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pronto, era só para lembrar que, em princípio, se não houver nada em contrário, vamos também estar atentos àquilo que o nosso Governo nos diz e as autoridades sanitárias. De qualquer dos modos, eu irei, se nada houver em contrário, irei celebrar todos os dias a Eucaristia às 6 horas
da tarde, 6 horas de Portugal, no patronato de Nossa Senhora das Dores, e ao sábado também lá, e ao domingo aqui na igreja, também às 6 horas. Portanto, não tem nada que enganar. De segunda a domingo, sempre às 18 horas, a não ser que aconteçam situações demasiado graves ou importantes que justifiquem outra medida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide e ficai em paz, que o Senhor vá na nossa companhia. Graças a Deus. Até amanhã, às 6 horas da tarde.